E aí galera, firmeza? Bom, hoje eu vou estar contando um pouco mais sobre a história do rei do pop. É ele mesmo, Michael Joseph Jackson, ou para os mais íntimos apenas Michael Jackson. Bom galera, o DTUP se importou com essa data porque hoje fazem 12 anos que o rei do pop faleceu e a gente não podia deixar de homenageá-lo, porque ele foi um marco muito grande na história da música nacional e internacional. Se você está gostando do vídeo, desde já, deixa o like, compartilha. Se você apoia o canal e quer continuar com mais vídeos sobre curiosidades, vem com a gente, puxa a vinheta. Nascimento. Nascido no dia 29 de agosto de 1958, na cidade de Gary, no estado de Indiana, Michael e sua família eram muito simples, moravam em uma casa onde tinham apenas 2 quartos. Filho de Joseph, mais conhecido como Joey, e Catherine Jackson, o cantor, foi o 7º dos 9 filhos do casal. Entre eles, seus irmãos se chamavam Jack, Tito, Germane, Marlon, Randy, Reb, Latoya e Janete. O pai de Michael trabalhava em uma usina siderúrgica, mas nas horas vagas tocava guitarra e era empresário sem sucesso. E sua mãe era testemunha de Jeová e tocava piano na igreja. Os Jackson 5. Bom, os irmãos Jackson eles cresceram ligados à música. De acordo com a mãe dele, eles gostavam de cantar. Enquanto cantavam, eles pegavam a guitarra escondida do pai deles. Uma certa vez, enquanto Michael Jackson arrumava sua cama, ele tinha apenas 5 anos e sua mãe ouviu cantar. E ela ficou impressionada com aquela linda voz e decidiu contar o fato para seu marido. Desde então, Joey percebeu a aptidão dos filhos pela música. Sendo assim, sob a supervisão dele, a partir do ano de 1964, as crianças e os adolescentes começaram a se apresentar em baile, exposições e relatos contam que até em casa de strips. Curiosidades. Bom, o nome Jackson 5 foi uma sugestão de uma contratante para um show de moda. Como muitos irmãos naquela época faziam sucesso, ela sugeriu que, ao invés de os irmãos da família Jackson se apresentassem como os Jackson Brothers, eles pudessem se apresentar como os Jackson 5 e se tornarem um pouco mais diferente. Michael, mais conhecido como Little Michael, ou traduzindo para o português Pequeno Michael, iniciou as apresentações nos Jackson 5 com apenas 6 anos de idade. Além de ter uma voz afinada e muito peculiar, ele se destacava de seus irmãos, pois ele criava seus próprios passos de dança. O sucesso dos Jackson 5 veio a partir do ano de 1960, quando eles assinaram com uma grande gravadora norte-americana chamada Motown Records. Assim, os garotos passaram a participar de vários programas de TV de sucesso, como o The Ed Sullivan Show. Já conhecidos do grande público, no início da década de 70, os Jackson 5 ganharam um desenho animado, o primeiro a ter protagonistas negros. Em meados da década de 70, sua irmã Germane decidiu sair da banda para seguir carreira solo. O grupo passou a se chamar Os Jacksons. Michael seguiu destacando-se dos demais irmãos na sua voz e na sua performance, especialmente em programas de TV. Estudos indicam que foi ele que popularizou a famosa dança do robô. Paralelamente à carreira que mantinha com os Jackson 5 quando criança, Michael escreveu 4 álbuns de sua autoria. Dentre eles é o álbum Ben, Go to Bethware, Music Me e Forever Michael. Em 1978, Michael ele participou de um filme chamado The Wiz, uma versão do Mágico de Oz, mas com apenas integrantes negros. Thriller. Bom, no início dos anos 80, Michael Jackson já era um dos cantores negros mais conhecidos da história. E no ano de 1982, ele fez uma parceria com o ex-Beatle Paul McCartney. E com ele lançou os 2 singles, The Grill Is Mine e Say Say Say. E em 1982 lançou o Thriller, o álbum mais vendido da história da música, considerado inclusive uma obra-prima.
Com o disco, o futuro rei do pop tornou-se o principal cantor negro e do mundo na década de 1980. Considerado revolucionário à época pela mistura de ritmo e estilos musicais como o pop e o rock, o disco Thriller teve enorme sucesso graças à exibição dos videoclipes das canções do recém-criado canal de música, o MTV. As produções tinham efeitos especiais, coreografias e roteiros, chegando a ser mini-filmes. Os videoclipes do disco Thriller ajudaram a aumentar o espaço de artistas negros na MTV. Entre os números do disco podemos citar 80 milhões de cópias, 11 indicações e 8 Grammys, 70 American Music Awards e 37 semanas na posição dos discos mais vendidos dos Estados Unidos. Thriller de Michael Jackson, lançado em 82, é o disco mais vendido da história da música. Pela primeira vez na história, um artista contou com 4 músicas de um mesmo álbum entre as 10 mais tocadas das paradas de sucesso do Reino Unido e dos Estados Unidos. Vejam as principais músicas do álbum Thriller, que é o Thriller, o Billie Jean, o Beat It, e o Wanna Be Start Summit e o Money Network. Curiosidades. Bom, com o disco Thriller de Michael Jackson, nasceu-se o passo Moonwalk, aquele em que o bailarino anda para trás enquanto parece estar andando para frente. Esse passo ficou muito famoso. Em todos os shows que ele apresentava, todos os videoclipes que ele fazia, isso já era marca registrada. Tudo que ele fazia tinha que ter o Moonwalk. Confira um pedaço do vídeo. Acidente de gravação. Bom, galera, como tudo na vida não são só flores, aconteceu com Michael Jackson também, que foi o nosso rei do pop, no ano de 1984. Enquanto ele fazia um comercial para a Pepsi Cola, aconteceu um acidente muito grave. Ele sofreu queimaduras de 2º e 3º grau no couro cabeludo. Realmente foi muito triste, galera, e ele teve que fazer uma operação e fazer enxerto nos seus cabelos. A Pepsi ressarciu o cantor com $1 milhão, dinheiro que ele usou para criar a associação Michael Jackson Burn Center, para cuidar de crianças que tinham queimaduras. We Are World. Bom, galera, solidário com as causas, no ano de 1985, Michael Jackson participou da campanha Estados Unidos for Africa, contra a fome no continente. Ele, com o cantor Lionel Richie, criou a música We Are World. A canção foi gravada com mais de 40 cantores. O disco do qual fez parte, a música, vendeu mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo. Foram arrecadados mais de $75 milhões para ajudar a população africana que passava fome. Bad. Bom, em 1987, galera, Michael Jackson lançou mais um disco de sucesso. Ele alcançou mais de 25 milhões de cópias, assim como o Thriller, o rei do pop investiu maciçamente em videoclipes. Naquela época, videoclipes eram muito famosos e davam muita grana, né, galera? Dentre eles, as músicas são o Smooth Criminal, o I Just Can't Stop Loving You, Man in the Mirror e The Make You Make Me Feel. Bad, a coreografia foi criada em apenas 2 dias, ou seja, nosso rei do pop era literalmente um rei. Curiosidades. Tanto nos videoclipes, galera, quanto nos shows ao vivo, Michael Jackson e seus bailarinos, ele fazia um passo ao qual eles se inclinavam 45 graus em direção ao chão. Para isso, eles usavam um calçado especial, cuja sola continha uma pequena entrada que se encaixava em ganchos no palco, ajudando-os a se equilibrar. O método para criar a ilusão de antigravidade foi patenteado. E em 1988, Michael Jackson lançou um livro autobiográfico, o Moonwalker. Participou do filme homônimo e sua imagem passou a constar em videogames. Rei do Pop. Em 1989, a atriz Elizabeth Taylor, muito amiga de Michael Jackson, deu um prêmio para ele. E aí ela o chamou de Rei do Pop. Desde então, ele foi conhecido mundialmente pelo Rei do Pop e o resto vocês sabem, né, galera? É história. Dangerous. Em 1991, já conhecido o Rei do Pop, lançou um álbum chamado Dangerous. Ele atingiu a marca de mais de 29 milhões de cópias. Veja um pouco das curiosidades e das músicas do disco Dangerous. Black or White. O videoclipe contou com a participação do astro mirim Macaulay Culkin, mais conhecido pelos filmes de Esqueceram de Mim. Jim, Michael Jordan, astro do basquete americano, participou do videoclipe. Remember the Time.
O videoclipe contou com o ator Ed Murphy, o jogador Magic Johnson e a modelo Iman. Eventos. Em 1992, durante a Guerra do Golfo, Michael Jackson escreveu a música Real the World e em 1993 ele popularizou o intervalo do show do Super Bowl, campeonato nacional da Liga de Futebol Americano. Últimos trabalhos. Em 1995, Michael Jackson lançou seu primeiro álbum de compilação History, Past, Present and Future, livro 1. Nesse ano, o cantor veio ao Brasil para gravar um videoclipe da música They Don't Care About Us, no Pelourinho, em Salvador, Bahia. Confira um pedaço do vídeo. Em 2001, o rei do pop promoveu seu primeiro disco de estúdio após anos de hiato, chamado de Invisible. Não teve grande sucesso comercial. E em 2008, Michael Jackson lançou Thriller 25, um relançamento do 25º aniversário do disco Thriller, que incluiu regravações com artistas de sucesso da época. E em março de 2009, galera, ele ia fazer uma turnê mundial, começando por Londres, capital da Inglaterra, mas não aconteceu porque vocês sabem o restante da triste tragédia. Relação com o pai. Segundo a entrevista que Michael Jackson deu, Joey, seu pai, era muito rígido com ele e seus irmãos, causando-lhes medo. Como Michael Jackson dançava bem melhor do que os seus irmãos, Joey obrigava seus irmãos a dançar como Michael Jackson, senão eles apanhavam de cinto. E o cantor afirmou ainda a Oprah que Joey batia nos filhos, e nas palavras de Michael Jackson, o homem assustava-o tanto que ele vomitava. Na entrevista, o rei do pop disse que o pai era frio e nunca deixava chamá-lo de pai, somente de Joey. E em 2018, após a morte de Joey, o médico particular de Michael, Courage Murray, afirmou que Joey castrou quimicamente o seu filho para manter sua voz estridente. Vitiligo. Em 1980, proporcionalmente ao estrondoso sucesso de Michael Jackson na música, boatos sobre a sua pessoa rolavam na mídia. Dentre eles, o mais conhecido era que o rei do pop tentou clarear sua pele e afinar seus traços, pois ele tinha vergonha de ser negro. Porém, na entrevista à Oprah, o cantor disse que esses boatos não procediam. Michael afirmou que a sua pele estava ficando cada vez mais clara por causa da doença vitiligo, diagnosticada em 86 e que causa perda da pigmentação da pele. Curiosidade: desde que Michael Jackson descobriu que tinha vitiligo, ele passou a ter manchas no corpo. Por isso, ele usava muita maquiagem para poder atenuar as imperfeições à sua cor de pele. E ele passou também a usar aquela luva brilhante que é muito conhecida e se tornou uma marca registrada do cantor. Plásticas. Sobre o boato das plásticas, na entrevista com Oprah, Michael foi enfático ao afirmar que somente tinha feito 2 no nariz para ajudá-lo a respirar melhor e atingir notas mais altas. Ele contou que ainda os traços estavam mais finos porque ele tinha feito dieta para perder peso e com isso dançar com mais facilidade. Outros boatos que surgiram e que foram veemente desmentidos pelo rei do pop eram que ele dormia em uma câmara de oxigênio para retardar o envelhecimento. Por todos esses boatos e pelo comportamento considerado excêntrico pela mídia, o rei do pop Michael Jackson ganhou pela imprensa o apelido Wacko Jacko, que seria equivalente a Michael Louco. Rancho Neverland. Em 1988, o cantor construiu na Califórnia, Estados Unidos, um rancho chamado de Neverland. No terreno havia roda gigante, carrossel, montanha-russa, cinema, entre outros brinquedos. O cantor disse que no Neverland podia curtir um pouco da infância que ele nunca teve. O espaço comportava visita de crianças carentes e doentes. Casamentos e filhos. Michael Jackson casou-se pela primeira vez em 1994 com Lisa Mary Presley, filha do astro Elvis Presley. A segunda 2 anos depois, com a enfermeira Debbie Harry, com quem teve seus 3 filhos, Chris Jackson, Paris Jackson e Michael Joseph Jackson Jr. Morte. O rei do pop faleceu no dia 25 de junho de 2009. Segundo o Departamento Legal de Medicina de Los Angeles, a causa da morte foi overdose de medicamentos. Ele inseriu alta dose de Propofol, um medicamento que mistura remédios de insônia e de ansiedade.
O médico Conrad Murray foi condenado por homicídio culposo, sem intenção de matar, por ter dado medicamentos para Michael. Murray ficou preso por 2 anos. Então é isso, galera. Esse foi o primeiro vídeo aqui do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Galera, se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e pode deixar a sugestão, tá? Deu muito trabalho fazer esse vídeo, mas foi com muito carinho que eu fiz, tá bom? Obrigado por assistir até o final. Tchau, tchau e até a próxima.